Agora eu pergunto à igreja, o que é impiedade? O que é uma pessoa ímpia? É a pessoa que exclui Deus de tudo. É a pessoa que passa a viver a sua vida como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse nenhuma importância para a vida dela, para os projetos dela, para os planos dela, para o viver dela. Aí eu faço uma pergunta também. Irmão, não tem sido assim que tem vivido a maioria das pessoas deste mundo? Tem ou não tem? Elas vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Elas excluíram Deus. É como se Deus não tivesse nenhuma importância. Então ele diz, Deus está irado todos os dias por causa da impiedade e da iniquidade ou perversão dos homens. Aí vem a segunda pergunta. O que é impiedade? Iniquidade? Perversão? O que se passa na sua cabeça? O que é uma pessoa perversa? O que é uma pessoa iníqua? É aquela pessoa que simplesmente não faz aquilo que Deus manda. É uma pessoa iníqua. Às vezes está dentro da igreja, é um iníquo. É um perverso. Olha, irmãos, a grande maioria das pessoas deste mundo não concordam, mas não concordam mesmo com o padrão de moralidade e de espiritualidade que Deus determina. Eles abominam isso, irmão Geraldo. Não concordam. A maioria da sociedade acha normal a prostituição, acha normal o adultério, o marido trair a esposa trair o marido. Não, isso é assim mesmo, deixa para lá. O importante é que ele está com você, o importante é que ela está contigo. Ele só deu uma puladinha de cerca. A sociedade acha normal a pornografia. Nós respiramos pornografia. Essa é a verdade. Por todos os nossos poros. É pornografia na rua, é pornografia nos outdoor, é pornografia em capa de revista, é pornografia em programa de televisão, é pornografia em música, é pornografia em tudo. Uma sociedade avarenta, uma sociedade que cultiva a ganância, uma sociedade mentirosa. Nunca se viu tanta mentira como nós temos visto nos dias de hoje. Uma sociedade que bate palmas para embriaguez, acha bonito a pessoa se embriagar, fazem piadas, aplaude o divórcio. Nós vemos aí homens trocando de mulher como se troca de camisa, mulheres trocando de homens como se troca de blusa, e a sociedade aplaude o homossexualismo. Eu vejo governos como o nosso lutando para colocar uma cartilha nas escolas de primeiro grau, onde as crianças têm de 8 a 12 anos, para ensinar que o homossexualismo é uma coisa normal. Querem que as nossas crianças se tornem baitolas, se tornem gays. Porque criança, você consegue induzi-la com facilidade. Ela não tem ainda personalidade formada. O que esses depravados querem? O que esses ímpios desejam? O que esses iníquos estão propondo? Então a sociedade aplaude. O lesbianismo é aplaudido. O homossexualismo é aplaudido. A imoralidade em todos os níveis é aplaudido. Agora, pelo lado espiritual, o que é que você vê? A maioria da sociedade acha que todos os caminhos levam a Deus. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Você evangeliza uma pessoa, ela está lá no espiritismo, você fala da verdade de Deus, ela diz, não, deixa eu aqui mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Então acha que espiritismo leva a Deus, o cara está lá fora
e ele acha que catolicismo leva a Deus, que budismo leva a Deus, que o islamismo leva a Deus, que tudo isso leva a Deus. Isso hoje é uma marca registrada da nossa sociedade. Aí eu pergunto, o que o nosso Deus diz que vai frontalmente de encontro a tudo isso que o mundo lá fora abraça e crê? E por isso Deus se ira. Vou mostrar algumas coisinhas bem rápidas. Vamos começar 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. O apóstolo dos gentios, Paulo, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou vocês não sabem que uma pessoa injusta não vai ter direito à salvação? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, se você pratica uma dessas coisas aqui, se você é alguma dessas coisas aqui, depois de estar dentro da igreja, depois de ouvir a palavra, depois de conhecer a verdade, você tem um passaporte carimbado por Deus, com a sua passagem primeira classe para o inferno, porque você não é de Deus, você não tem nada a ver com Deus, porque uma vez que Deus nos chama, e a palavra dele penetra na nossa alma, olha o que diz o versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Deus fez uma obra grandiosa e continua fazendo, mas somente na vida daqueles que Ele predestinou. Amém? Outra passagem. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O Senhor diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha o que está reservado para essa gente. O inferno, a segunda morte. Em João capítulo 14, livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o mundo diz: não, todos os caminhos levam a Deus, excluíram o Senhor Jesus Cristo, jogaram na lata do lixo a verdade divina, por isso Deus está irado. Por isso que todos os dias a ira de Deus se revela dos céus. Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Agora Pedro diz assim, para aquelas autoridades religiosas de Jerusalém: e não há salvação em nenhum outro. Está vendo? Não há salvação em nenhum outro. Aí fica a sociedade agarrada com Maria, o outro se agarra com São Jorge, o outro se agarra com o Padre Cício, o outro se agarra com a Aparecida, não sei das quantas, e a Bíblia está dizendo: não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro pode te salvar. Dá para você entender porque Deus está irado? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Qual é o único nome que é capaz de prover salvação para nossas vidas? O nome de Jesus Cristo. Diga bem alto: o nome de Jesus. João, livro de João,
capítulo 14, versículo 13 e 14. O Senhor Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em nome de Maria... Não está isso na Bíblia? Ai, Jesus amado, o que é que houve com meus óculos? Desculpa. Agora enxerguei. E tudo quanto pedirdes em nome de Padre Cícero, de São Francisco, você está ferrado se você pedir nesses nomes. Não, ele disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Quer promessa melhor do que essa, irmão? Tudo que você me pedir em meu nome, eu farei. Aleluia, glória a Deus. Agora, o mundo, meu irmão, vive exatamente o contrário de tudo isso aqui. E por isso Deus está continuamente irado com esse mundo. Você já observou que os jornais, as revistas, as rádios, as televisões, nunca mencionam Deus, nunca exaltam Deus. Você nunca vê a mídia mostrando que Deus é a fonte de toda a verdade, mostrando que Deus é o Criador do universo, mostrando que Deus é o Todo-Poderoso, mostrando que Deus é a fonte de vida, mostrando que sem Deus você não pode ter nada. Você não ouve nunca ninguém falar isso. Para toda a mídia, falada, escrita e televisada, é como se Deus não existisse. É como se não houvesse Deus, irmãos. Aí alguém diz assim, pastor, pera lá. Mas o pastor tem que ter paciência. É porque, pastor, eles nunca ouviram falar de Deus. Não foram evangelizados ainda. Na hora que alguém os evangelizar, eles vão falar, eles vão acordar. Não, não, senhor. Absolutamente não. Vamos voltar em Romanos. Volta lá, Romanos capítulo 1. Versículo 19. Paulo diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Como? Olha o versículo 20, que lindo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Olha, para conhecer Deus, basta você olhar para as coisas criadas. Olhe para a criação de Deus. Você vê Deus. Você vê os atributos invisíveis de Deus. Você vê o seu eterno poder. Você vê a sua própria divindade. Basta olhar, Deus já manifestou tudo. Olhe para a criação de Deus. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Quer dizer que eles enxergam tudo isso, mas fingem não enxergar. Aí eles pegam a verdade de Deus, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, rejeitam, escondem, jogam na lata do lixo, enterram o mais profundo que puderem, como se nada disso existisse, para excluir Deus de uma vez por todas. Irmãos, quem é de Deus não faz isso.
Quem é de Deus, ele pensa nos atributos invisíveis de Deus e ele fica com o seu coração cheio de gratidão para com Deus. Não tem como não ficar.